da Universidade de Lavras, que é o professor Escofro. E quem prefaciou esse livro? Ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo Boff. Então, eu acho que isso mostra bastante que ao ler o livro, ao ver os dados e a colocar essas coisas, ele chegou a essa questão. E só para fechar, se eucalipto, que é quando se diz que o eucalipto destrói o solo, o eucalipto é porque diziam que precisava de muita água. Se isso fosse verdade, não nascia em Januária e em regiões do nosso estado que chove tão pouco, né? E cada hectare de eucalipto preserva 10 hectares de mata nativa. Então nós precisamos ter madeira plantada não só para siderurgia, mas para tudo na nossa vida, que nós usamos bastante. Muito bem, deputado. Maria de Lourdes, da cidade de Sete Lagoas, ela faz uma consideração. É um absurdo pequenos produtores rurais serem processados por estarem plantando agricultura familiar e ganhando 1 a 2 salários mínimos para isso. Como é que o senhor vê esse caso? Penso o seguinte, que muito oportuna a colocação da nossa amiga. Agora, ainda mais grave, nós fizemos um estudo e a comissão especial fez um estudo muito complexo. Das 5 milhões e poucas de propriedades que existem no país, 3.800 são de pequenos produtores, cuja renda média familiar é de R$ 70 por pessoa, per capita, quer dizer, e o número da família não chega nem a 1 salário mínimo. E, de fato, é um absurdo. E pessoas que foram atraídas para essa atividade. Porque hoje, o que se busca proibir e colocar como crime, muitos desses pequenos vão para a cadeia. Nós assistimos isso em Pará de Minas há pouco tempo, em outros estados também. Foram com programas de incentivo do governo, o governo convidando a produzir por causa da insegurança alimentar que o Brasil vivia até a década de 70, quando era importador líquido de comida, né? Ok. O Walter Pedro, que é da cidade de Santa Luzia. Como ficarão as margens dos rios, como, por exemplo, as margens do Rio das Velhas, da região de Santa Luzia, que é usado como bota fora? Esse é um grande problema. Um grande problema, e aí a gente está falando mais da questão urbana. Eu até penso que o problema ambiental mais sério do Brasil não mora na produção rural e não mora no campo. Mora no saneamento básico, por exemplo. O Brasil tem uma carência de saneamento enorme. Básico, é um negócio absurdo. Inclusive é difícil, é uma obra difícil de ser feita, porque geralmente muito governante não gosta de fazer, muito parlamentar não gosta de trabalhar, porque ela não aparece, ela vai para o fundo, ela vai para o chão, ela não aparece, né? O pessoal gosta de fazer aquilo que aparece, viaduto, asfalto, pontes, essas coisas, né? A obra de infraestrutura é um negócio complicado. E é uma obra que ela trata da causa e não da consequência do problema, ela afeta a saúde, afeta tudo. Na questão dos rios, poucas mudanças estão feitas pelo deputado Aldo Ribeiro. As mudanças são em regiões onde não há cobertura nenhuma, que ele está colocando uma quantidade de cobertura, e a outra opção que ele também coloca dentro da questão dos rios é a forma de medir. Mede-se pela calha do rio, porque hoje mede pela maior vazão do rio, para poder colocar essa metragem de floresta, né? E isso não é correto, porque na época de chuva o rio tem uma vazão X. Na época de seca ele tem uma vazão Y. Quer dizer, foi aplicada ciência. Foram usados consultores e técnicos para fazer. Então nós vamos ter um processo de recuperação dentro das áreas urbanas. Temos trabalhando com muito cuidado. Pensa bem numa situação como o Rio Arrudas, em Belo Horizonte. Se nós formos colocar 100 metros para cada lado e destruir tudo que está ali, não é possível. É consolidado, é uma realidade. Nós temos que buscar outras medidas para sanear sem destruir o que existe hoje e sem perder a nossa oportunidade de consertar o que precisa ser consertado. Ok, nosso amigo Geraldo Carneiro, ele é da cidade de Contagem, ele pergunta, se o deputado andar nas margens, mais uma vez a questão das margens, do rio Piranga, em Ponte Nova e Porto Firme, verá que não existe mata ciliar e a suinocultura está prejudicando muito o rio. O que pode ser feito em relação ao rio Piranga? É verdade, o rio Piranga é um exemplo de vários outros rios, de várias outras ocupações ribeirinhas. Conheço a região. Nós temos que pensar quando isso aconteceu. Quando as pessoas eram atraídas para a região, chegavam para a região para produzir,
A tendência era para ir para perto do rio, porque faltava energia elétrica e outras infraestruturas. Ele ia buscar lá, com a lata, a água que ele ia tomar o banho, fazer os alimentos, tratar dessas coisas. Nós temos que o seguinte, dentro do Brasil, que é uma democracia, é um Estado democrático de direito, ao respeito ao ato jurídico perfeito. Então nós temos que pegar essas pessoas e não alijá-las da sua condição de vida, mas criar mecanismos para que elas possam ter preservado o ato jurídico perfeito, que foi de ter produzido quando a lei assim o permitia e da forma que permitia. Isso é a cláusula pétrea da nossa Constituição. O Congresso Nacional não pode mudar, né? Só um Congresso constituinte, originário, convocado para tal, e cláusula pétrea, entendo eu que nem isso, senão o país deixaria de ser democrático de direito, se não respeitasse coisas julgadas, ato jurídico perfeito, né? E direito adquirido. Então, o que é a ideia do Código? Pegar essas pessoas, não retirá-las do seu lugar, mas criar programas de conservação de solo e água para poder minimizar essa questão. Com tecnologia e ciência, tudo é possível. E ser parceiro, né? De quem está muito produzindo importante. Também. É importante. E eu queria até, viu, Lincoln, parabenizar o pessoal de Contagem, que está participando aí com muita... Contagem, Santa Luzia, mais uma vez. O Luiz Carlos, aqui de Santa Luzia, diz: em que base especificamente o novo Código Florestal atinge as questões relativas à Amazônia? Olha, na verdade, há um grande mito sobre a Amazônia. A Amazônia vai terminar, por um lado, quando o pessoal preocupado com a devastação da Amazônia, no outro ela vai acabar. A Amazônia hoje, penso eu que da forma que nós vemos no Brasil, e isso vai ser mantido, o Código Florestal altera muito pouco, até porque não tem como alterar muito. 85% da Amazônia é ocupada com reserva indígena, com unidades de conservação. Dos 25% restantes, outrora, a área de reserva obrigatória era de 50%, depois passou para 80%. Então, nós estamos falando de 25% de uma área, de uma região enorme e muito rica e importante para o país, e dessa região nós estamos falando de uma reserva legal de 80%. Então, nós estamos falando de uma área muito mínima. O que o relatório faz é que aquelas situações consolidadas, no período que a lei permitia 50% de uso, sejam mantidas, porque a pessoa agiu dentro da lei e a lei não pode retroagir, lei nova não pode prejudicar um ato jurídico perfeito, um direito adquirido. E nessa questão da Amazônia também, é um absurdo governantes de outros países e outros países, organismos internacionais, estarem dizendo por aí que a Amazônia não é do Brasil. É um absurdo. Eu entendo essa colocação e entendo a conotação que eles querem dar também. Mas é um absurdo. Chegar a pessoa de fora aqui, governante de fora, não importa se seu país, sua nação é de primeiro mundo ou não, mas é um absurdo. Respeitem-nos. Isso é muito sério. É claro que o Brasil precisa respeitar a Amazônia também. Lincoln, isso é muito verdade. Nós temos que preservar e preservar no intuito até de conhecer a diversidade que tem ali dentro. Há ali, possivelmente, a cura para diversas doenças. Há ali tecnologias que vão ser desenvolvidas de produtos, de substâncias, tanto vegetais quanto animais, que vão ser importantíssimas. Mas essa questão que você disse é extremamente importante. Geralmente, esses países que tentam ferir a soberania nacional são países que aí tem em média 3% de cobertura vegetal, quando tem, é verdade. E querem imputar... País que não tem moral nenhuma para falar, né? Nós somos um país que tem 60 milhões de hectares de floresta. Acabando com a camada de ozônio. E querendo nos passar uma conta, mas sem um pagamento pelo serviço que, em tese, estaríamos prestando para o país. É muito importante, nesse momento, eu encarei essa missão nos dada pelo partido como uma missão importante nesse sentido que você diz de soberania nacional, para que nossos filhos, netos e os netos deles saibam que nós não nos acovardamos, que nós tivemos a coragem de enfrentar esses interesses, por mais poderosos que sejam. É verdade, estamos enfrentando. O Antônio Carlos, da cidade de Extrema, faz a seguinte pergunta: por que não se construiu indústrias de papel e celulose para o aproveitamento mais nobre do eucalipto em Turmalina e região? Bom, na verdade, a indústria de celulose e de papel, ela tem se expandido não só em Minas como no Brasil, né?
o maciço florestal brasileiro, ele começou aí na década de 70, justamente, primeiro pensando em energia, porque nós somos pobres em carvão mineral. Então foi primeiro pensando em energia. E porque naquele tempo o eucalipto não fazia celulose, não tinha tecnologia. Plantou-se pinos para isso. Nesse decorrer do caminho, a tecnologia surgiu e a indústria de celulose está presente em Minas, muito grande. Nós somos o único país do mundo que tem 100% do papel produzido com floresta plantada. Agora, nós temos no Brasil, na matriz energética, o segundo lugar é de biomassa e madeira, não só carvão vegetal, mas lenha e outras coisas. E em Minas, em primeiro lugar. Então, eu acredito que esse uso também é nobre, porque ele contribui com a matriz energética limpa. E é um uso que tem uma porcentagem maior, mas a celulose tem crescido bastante no estado e no país. Agora ela precisa de condições de solo diversas, de condição de água diversas, porque ela precisa de fibra na madeira. Há coisas técnicas que posicionam geograficamente essas indústrias. Deputado, 4 minutos para encerrarmos o programa. Estamos com muitas perguntas aqui. O Vitor Neves faz uma consideração. Ele diz, sou militante do PR Jovem e parabenizo o apresentador e Bernardo. Essas iniciativas são muito importantes para sabermos melhor do novo código. O Flávio Franco, de Caiçara, obrigado. Não é temerário comparar o Código Florestal do Brasil com os Estados Unidos, onde o clima é totalmente diferente? É completamente temerário comparar o Código Florestal do Brasil, comparar os estados brasileiros entre si, que é um país continental, de diferenças enormes. Nós temos Restinga, nós temos Mata Amazônica, nós temos Mata Atlântica. Comparar o Pará com o Rio Grande do Sul. Aqui dentro, eu já penso que a lei ela erra nesse ponto. Ok, o Elvis Cortes, do Barreiro, o novo Código Florestal continuará a proteger a transposição de rios? Bom, não existe essa proteção hoje de transposição nem no nível antigo. Existe programa e projeto de transposição para abastecer áreas que estão sendo discutidas dentro de contexto de lei específico. O Código Florestal não trata desse assunto. Eu estou com José Geraldo, da cidade de Brumadinho. As minerações estão chegando e querem remover pessoas nativas e acabar com as nascentes, cachoeiras. Como é que fica esta situação? As mineradoras, em relação a isso, terão vez ou nós teremos vez? Não, com certeza o Brasil hoje, mesmo com um relatório do Aldo, sobretudo com o relatório do Aldo, porque aprecia a realidade, vai continuar sendo o país que tem a lei ambiental mais rigorosa do mundo. Nós temos a lei e vamos continuar a ter. Hoje, uma mineradora, é claro que existem bons e maus em qualquer setor, ela tem tanta obrigação de recomposição, citada desde a Constituição e em todas as normas, são mais de 400 normas que regem o setor de recomposição e cuidado, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir manter o povo bem atendido. Ok. O Moacir, de Nova União, Minas Gerais. Como se fazer com os rios nas áreas urbanas? Isso em relação ao parcelamento de solo nessas áreas. Primeiro, um grande abraço para o Moacir, lá de Nova União, cidade onde eu tenho a honra de ser majoritário e de ter tantos amigos. Mas a questão da ocupação urbana, nós temos encarado que o uso de parcelamento urbano tem que usar a lei própria de parcelamento urbano. Mas os rios têm que ser preservados dentro da cidade, e aí nós vamos falar mais de saneamento desse ponto, porque é impossível remover uma cidade, e historicamente as cidades foram construídas perto do rio, pelas razões que a gente já falou aqui. Temos cuidados outros que são possíveis de compensar em outras áreas, com saneamento manter ele limpo. Ok, 1 minuto para o término. Maria do Carmo Costa, da cidade de Varginha. O que o deputado pode fazer pela região norte de Minas? Ela é de Varginha, está preocupada com o norte. Lagoa de Baixo, município de Rubilita, que está sem água e também muita miséria. Temos trabalhado muito pelo norte de Minas. Eu fui o deputado mais votado da região da Sudene, em Minas Gerais, que inclui Norte, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né? Além das obras que são para cuidar de consequência, que é questão de poços artesianos e tudo mais, a grande questão ambiental, já que nós estamos falando de código, é combater algo que foi feito agora, que foi colocar a mata seca como se Mata Atlântica fosse. Quer dizer, decreto hoje muda até a lei natural, além da lei
escrita dos homens. E uma última pergunta, Domingos Madureira, do Pindorama: existe algum projeto de